Boa noite a todos. A mim coube falar sobre eletrofisiologia e a relação espiritualidade, mente, cérebro, coração. Eu sou Lenizes de Paula, cardiologista, arritmologista, e esse GENCA, ou o DENCA, esse webinar é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia para que nós possamos fazer vários grupos de estudos. Eu faço parte do grupo de estudo e eu agradeço a doutora Rosário Von Flá, Tereza Rogério e Nilo Rico por terem me convidado e o prazer de participar desse grupo maravilhoso. Mas a realidade, ela é muito mais vasta e complexa do que nós podemos compreender com a nossa limitada percepção de conhecimento. Aí vem a pergunta: por que eu decidi estudar a espiritualidade? Porque a doença não é apenas uma patologia. Existe uma pessoa com sentimentos, com crenças e medos por trás da doença. Muitos pacientes me procuram ao pressentir o fim, e encarar essa missão é um desafio muito maior do que eu. A espiritualidade me ajuda a compreender quando deixar o paciente partir com leveza, quando e como acolher o paciente e os familiares. Segundo o filósofo Cioran, o sofrimento é inevitável. A morte, uma certeza natural da vida. Por isso, vamos tentar viver com propósito, e eu acho que o meu propósito é ajudar. O aprendizado é contínuo. Nós precisamos nos colocar no lugar do paciente e despertar nossa própria consciência. As evidências científicas compiladas através de meta-análises e estudos de coortes, revisões sistemáticas, estabelecem correlações significativas entre práticas espirituais e desfechos em saúde. Estas pesquisas fornecem uma base sólida para a incorporação consciente da dimensão espiritual no cuidado integral ao paciente. Mais do que apresentar respostas prontas, esse WebMeet nos convida à reflexão sobre o atendimento humanizado e uma abordagem mais holística das doenças. Há algo maior por trás de tudo. É a ciência e o humanismo entrelaçando seus conhecimentos em harmonia, sem preconceitos e sem caminhar de olhos fechados. Nós devemos procurar a luz. O intelecto precisa se conectar ao espírito e acordar a centelha divina que existe dentro de nós. Então, quando nós falamos de religiosidade, nós estamos falando sobre a aderência e envolvimento com crenças, rituais e práticas de uma religião específica. É a manifestação institucional e social da fé, que é composta por práticas e rituais como ir à igreja, como orar, acreditar em dogmas e textos sagrados, em sentimentos de conexão com o divino e um senso de pertencimento a uma comunidade de fé. Já quando nós falamos sobre espiritualidade, nós estamos falando sobre a busca pessoal por um sentido, propósito, uma conexão com algo maior que o eu, o sagrado. Ele envolve a transcendência e a busca por valores universais, como a paz, a esperança e a compaixão. Ela pode ou não estar ligada a práticas religiosas formais. Uma pessoa pode ser espiritual sem ser religiosa. Então, práticas como a meditação, a oração, o contato com a natureza podem levar a desfechos positivos na saúde física e mental. E é isso que nós queremos enfatizar aqui nesse grupo, a importância da espiritualidade sobre os desfechos nas doenças.
Já se admite que saúde é o perfeito bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Durante o Congresso Europeu e o Congresso Mundial de Cardiologia, que acabou no dia 1º desse mês, então uma coisa extremamente recente, foi lançado o, foram lançadas as diretrizes sobre saúde mental e doença cardiovascular. E eu tive o prazer de assistir a uma mesa redonda onde havia uma religiosa islâmica que foi convidada, porque o islamismo é a segunda religião mais frequente na Bélgica. E convidaram também uma chefe de um grande serviço de cardiologia, a qual disse de imediato que ela não tinha tempo para discutir sobre esses temas. O tema principal dessa mesa redonda eram as diferenças socioculturais no final de vida do paciente e como nós devemos abordar o paciente nessa fase tão difícil de sua vida. Essa religiosa fez várias colocações e falou sobre as crenças do islamismo, que eles acreditam em Deus, que somente Deus pode decidir o momento em que a pessoa deve morrer, que a eutanásia, por exemplo, é uma rejeição total sobre o sagrado, é um suicídio. Eles acreditam na vida após a morte e que nós, médicos, precisamos ter essa sensibilidade e a escuta proativa sobre a fé do paciente e de como eles desejam serem abordados nessa fase importante da vida deles. Então, existem muitas coisas que a gente não precisa, que precisam ser sentidas para serem acreditadas. E uma delas é a intuição, a tomada de decisões baseada na intuição. Então, também para minha surpresa, durante esse congresso WESC 2025, numa discussão de casos, um médico cirurgião de grande experiência, acho que ele era polonês, ele apresentou o caso de um paciente que não se enquadrava nos guidelines, mas que estava para morrer e era necessário decidir naquele momento o que fazer com o paciente. E a decisão dele foi tomada baseada na sua intuição, e ele salvou a vida do paciente. Isso foi uma coisa real. Mas, baseado nisso, eu trouxe também para vocês dois artigos interessantes. O artigo do Hall, publicado em 2002, que faz uma revisão sobre o papel da intuição e da incerteza na educação médica, sugerindo que a intuição é uma habilidade válida a ser considerada no treinamento. Já a referência mais recente, que é a de John, em 2023, ela aprofunda essa discussão, examinando a intuição clínica em relação à memória de trabalho e explorando suas implicações diretas para o tratamento e a supervisão de profissionais de saúde. Ambos os estudos, embora em épocas diferentes, reforçam a relevância de se compreender e valorizar o julgamento intuitivo no contexto da prática médica. Então, eu considero que a intuição é quando o coração dá um pulinho no futuro e volta rapidinho. Importantes universidades, como a de George Washington e a Universidade de Rochester, publicaram artigos no qual existem práticas, como nós devemos, protocolos de como nós devemos abordar o paciente com relação à sua fé, sua crença e como nós, médicos, devemos nos comportar em relação a isso. Isso pode ajudar a reduzir o tempo de internamento e nos ajudar também a saber até onde deve ser o nosso limite com medidas heróicas que não vão mudar o desfecho de doenças incuráveis e intratáveis,
Quando nós devemos levar o paciente para o cuidado paliativo? Quando nós devemos chamar um capelão? Será que aquele paciente quer que o chame? E por aí vai. Isso tudo porque nós somos energia pura. Nós emitimos ondas elétricas e magnéticas. E as formas de comunicação do coração com o cérebro são a neurológica, que todos nós sabemos que nós vivemos entre um equilíbrio do sistema nervoso simpático e o parasimpático, bioquímicas, que são os hormônios, biofísicas, que veremos com heart rate variability, com as ondas de pulso, e a energética, que são campos magnéticos. Existe a magnetografia, que é um estudo do magnetismo do campo cardíaco, de grande importância na eletrofisiologia. O campo magnético do coração pode ser medido a vários pés de distância. Essa medição requer equipamentos extremamente sensíveis chamados SQUID, que são dispositivos de interferência quântica supercondutores, que precisam de um ambiente com isolamento magnético total para evitar interferências de outros campos magnéticos, como o da Terra e de aparelhos eletrônicos. Isso não sou eu que estou dizendo, aqui está a bibliografia. Mas todos nós sabemos que o coração, ele anda de mãos dadas com o cérebro e que a saúde mental e cardiovascular estão diretamente ligadas e são essenciais para o bem-estar. O cérebro está no comando do sistema nervoso e ele, em parte, controla também o ritmo e a pressão do coração. A pressão cardíaca, nossa. Já o coração, ele possui o seu próprio mini-cérebro. Ele envia sinais de volta ao cérebro, influenciando as emoções e a cognição. Então, o cérebro é uma orquestra complexa. É um órgão físico, é a base fisiológica da nossa atividade mental. Enquanto que a consciência é a experiência subjetiva de estar consciente, de perceber o mundo e a si mesmo. Em outras palavras, o cérebro é o hardware e a consciência é o software que roda nele. Para tal, existem os neurônios e as sinapses, as ondas cerebrais que nós já conhecemos, os correlatos da consciência e a neuroplasticidade, que é como os pensamentos, as emoções, as experiências podem remodelar as conexões neurais e a função cerebral. Mas o coração é também um órgão neurosecretor. Então, como glândula endócrina, ele produz o hormônio peptídeo natriurético, que regula o equilíbrio corporal e está ligado a arritmias e a inibição do estresse, porque ele reduz a liberação de catecolaminas. Mas ele também produz as catecolaminas e os neurotransmissores, que são substâncias que antes eram consideradas exclusivas do cérebro. Então, o coração é capaz também de produzir um hormônio importante, que é a ocitocina, o hormônio do amor, que influencia o comportamento social, a confiança e a motivação. É o hormônio das relações duradouras. Então, o coração, como é que as emoções afetam o funcionamento do coração? Emoções fortes, como o medo, a ansiedade, a raiva, podem causar taquicardia, aumento da pressão arterial e alterações do ritmo. Já sentimentos positivos, como a alegria, o amor, a gratidão, podem gerar ritmo cardíaco mais lento, regular, promovendo o bem-estar. As principais emoções que impactam no coração são o estresse, principalmente o estresse crônico, a ansiedade
E a raiva, de todas as emoções, a raiva é relatada como a pior das emoções em relação à atividade cardíaca e os desfechos mais graves. Uma das formas de nós comprovarmos do ponto de vista científico de que as emoções interferem sobre o sistema cardiovascular é a medição da variabilidade do RR. Os fatores que afetam a variabilidade da frequência cardíaca são o estresse, que pode aumentar a atividade simpática e diminuir, consequentemente, a variabilidade da frequência cardíaca. O sono, em que a variabilidade da frequência cardíaca é menor durante o sono profundo e aumenta durante o sono REM. O exercício físico, ele pode aumentar a frequência cardíaca. É importante essa mensagem, nós mantermos essa mensagem no nosso cérebro, que quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, melhor a condição de saúde cardiovascular. E quanto mais baixa a variabilidade da frequência cardíaca, pior essa saúde cardiovascular e pode indicar estresse, disfunção desautonômica. As formas de nós medirmos a variabilidade da frequência cardíaca é através do domínio do tempo, que é uma medição da variabilidade do RR, feita a partir de uma série de intervalos RRs obtidos a partir do eletrocardiograma. Então, nós retiramos tudo que é arritmia e artefato e só consideramos os momentos em que o paciente está com o ritmo sinusal regular. Para isso, são calculados índices estatísticos ou geométricos. Os principais deles são o SDNN, que é o desvio padrão de todos os intervalos RR normais, e o RMSSD, que mede a raiz quadrada da média das diferenças ao quadrado entre intervalos RRs consecutivos. A variabilidade no domínio de frequência envolve a transformação dos intervalos do tempo entre cada batimento. E existem as principais medidas, que são as medidas de alta frequência, o HF, que reflete a atividade do sistema nervoso parasimpático, vagal, e que está associada à respiração. Já as atividades de baixa frequência, low frequency, elas refletem a atividade do simpático e o parasimpático. Existe o very low frequency, muito baixa frequência, que é a origem, cuja origem fisiológica ainda não está totalmente compreendida, mas que pode estar relacionada com o sistema renina, angiotensina, aldosterona e a termorregulação. Essa relação baixa frequência, alta frequência é um indicador do balanço simpático parasimpático e que é extremamente importante para a definição da gravidade de determinadas doenças. Então, a variabilidade de RR em si, ela possui um fator prognóstico independente. Baixa variabilidade de frequência cardíaca está correlacionada com o aumento de mortalidade por todas as causas e distúrbios não cardíacos, incluindo diabetes mellitus, que leva à disfunção do sistema nervoso autônomo, a fibromialgia, distúrbios neurológicos e psiquiátricos, como epilepsia, doença de Parkinson, ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático. E os fatores que podem promover a diminuição da variabilidade de RR e a arritmia são principalmente a doença arterial coronariana, estimulantes como o álcool, a fumaça do cigarro, a hiperatividade do sistema nervoso simpático, como um resultado do estresse psicossocial e a liberação de cardiotoxinas.
Então, medicamentos também, como broncodilatadores e vasoconstrictores. Há relatos de que o estresse agudo e intenso experimentado por militares durante guerras está relacionado à diminuição da variabilidade da frequência cardíaca e arritmias que podem ser fatais. Eu trouxe para vocês esse task force que foi da Sociedade Europeia de Cardiologia, o ESC, que se juntou com o Heart Rhythm, que é a Sociedade Norte-Americana de Arritmia, publicado no Circulation em 1996, onde ele estuda a relação entre variabilidade da frequência cardíaca no portador de insuficiência cardíaca congestiva. Esse estudo mostra que emoções negativas, como o estresse, a raiva, a ansiedade, ativam o sistema nervoso simpático. Como resultado, reduz a variabilidade da frequência cardíaca. Isso tem um impacto na insuficiência cardíaca, agravando o desequilíbrio autonômico e aumentando o risco de arritmias e eventos cardíacos graves. Emoções positivas, como a alegria, a calma, a gratidão, ativam o sistema nervoso parasimpático, levando a um aumento da variabilidade da frequência cardíaca. Como um impacto na ICC leva a uma maior estabilidade cardíaca e pode ajudar a atenuar os efeitos negativos do estresse, contribuindo para um melhor prognóstico. A conclusão desse task force, publicado no Circulation de 96, foi que a baixa variabilidade da frequência cardíaca é o elo entre o estresse emocional e o aumento do risco em pacientes com ICC. O manejo das emoções deve ser parte fundamental do tratamento, além do básico que a gente já conhece. Isso também se aplica ao pós-infarto. Então, várias meta-análises descobriram que parâmetros reduzidos da variabilidade da frequência cardíaca, como o SDNN, o RMSSD, são preditores independentes de mortalidade no pós-infarto, principalmente no primeiro mês pós-infarto. Uma outra meta-análise mostrou uma associação significativa dessas medidas e um alto risco de desenvolvimento de fibrilação atrial de início recente. Aqui vocês têm a bibliografia. É importante que vocês saibam que a variabilidade de frequência cardíaca, quando apresenta very low frequency, que são espectros de muito baixa frequência, esses pacientes apresentam também uma forte associação com mortalidade por todas as causas, arritmias, inflamações, transtornos de estresse pós-traumático. Vamos falar agora sobre um artigo muito interessante em que ele correlacionou o efeito das emoções sobre o cérebro, o coração e as arritmias. E vamos começar sobre as canalopatias, que são arritmias ligadas a fatores genéticos, então são arritmias relacionadas à doença dos canais iônicos, estão ligados à membrana, alguns aos canais de sódio, como a síndrome de Brugada, outros aos canais de cálcio, como a do QT-longo, e que mostra que emoções interferem sobre a gênese de arritmias em determinados momentos. Então, algumas arritmias são mais vagais, então, ocorrem mais durante o sono, como a síndrome de Brugada, a síndrome do QT3, e outras acontecem mais durante o dia, durante o momento de grande estresse, como a síndrome do QT1, QT2, a taquicardia catecolaminérgico dependente. Então, emoções e arritmias têm tudo a ver.
Esse estudo que eu trouxe aqui para vocês, foi publicado nos Fronteiras da Eletrofisiologia. Ele mostra que ele fez uma revisão sistemática e mostrou que há uma relação recíproca entre sistema nervoso simpático e o parasimpático. As emoções negativas aumentam a atividade do sistema nervoso simpático, reduzem a atividade do sistema nervoso parasimpático. O hemisfério cerebral esquerdo processa mais as emoções positivas e o hemisfério cerebral direito processa as atividades negativas. Nesse artigo, ele fala sobre a hipótese da lateralidade, que sugere que os dois hemisférios do cérebro controlam o coração de forma distinta, influenciando a gênese das arritmias. Então, o hemisfério direito está ligado ao sistema nervoso simpático, o esquerdo ao parasimpático, mas um desequilíbrio nessa relação, causado por lesões cerebrais, por emoções, pode causar uma disfunção no controle autonômico do coração, aumentando o risco de arritmias como a fibrilação ventricular. Isso porque o principal mecanismo de ação das arritmias é a reentrada. E quando o estímulo se propaga de forma assimétrica, ele modifica a duração do potencial de ação da célula, mudando a refratariedade e a condutibilidade. E isso é uma forma de gerar a arritmia. E o trigger da arritmia seria o estresse. A síndrome de Brugada, como eu falei para vocês, ela apresenta mais morte súbita durante o sono, mas ela é mais prevalente no Sudeste Asiático, na Tailândia, nas Filipinas e no Japão. Antes dos Brugadas descobrirem essa má formação genética, essa alteração, mutação genética, acreditava-se que fantasmas de viúvas vinham buscar os homens durante o sono. E essa síndrome era chamada de síndrome da morte súbita inesperada. Aí, para se proteger, alguns homens dormiam vestidos de mulheres, tentando enganar os espíritos e evitar a morte. Olhe como tem tudo a ver, emoção, arritmia, o momento em que ocorre a morte e outras coisas mais. Vamos falar agora sobre síncope. É um capítulo que é um desafio na cardiologia, porque pode ser desde uma coisa simples até uma coisa muito grave, como uma taquicardia ventricular sustentada. A síncope é a perda da consciência súbita e temporária, devido a uma resposta reflexa exagerada do sistema nervoso autônomo, levando a bradicardia e ou vasodilatação. Os gatilhos emocionais e espirituais, como o medo intenso, a angústia, a ansiedade, pânico, podem ter raízes em questões existenciais ou espirituais. E isso pode levar a uma reação vagal exagerada, um desequilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, e é necessário que pacientes portadores da síncope, principalmente a neurocardiogênica, sejam tratados de uma forma mais holística, que nós olhemos qual foi o trigger daquela síncope e possamos tratar com mais efetividade. A mesma coisa acontece com a síndrome do coração partido, que é também chamada de Takotsubo-cardiomyopatia. É uma disfunção aguda, transitória, de parte do ventrículo esquerdo, mimetizando um infarto, mas sem a obstrução das artérias coronárias. Durante o ESC de 2025, recentemente, eles descreveram como uma disfunção difusa microvascular. Isso porque ocorre
uma liberação de catecolaminas. Então, inicialmente tem os gatilhos emocionais, que são o luto, separação, traição, um choque emocional intenso, eventos que frequentemente trazem um grande sofrimento espiritual ao paciente. Sempre existe um gatilho inicial. E aí ocorre uma grande liberação de catecolaminas, e essas catecolaminas têm uma ação direta sobre o miócito, uma ação cardiotóxica, mas também age na membrana, no potencial de ação da célula, levando a maior liberação de cálcio, de potássio, induzindo arritmias que podem ser ou não fatais. Mas existem também arritmias menos graves, em que o paciente muitas vezes sente a taquicardia, tem a sensação de morte iminente, vai para a emergência, quando chega lá, a arritmia já reverteu. Então, eu trouxe para vocês a taquicardia reentrante nodal, porque de todas, ela é a mais frequente taquicardia supraventricular que existe. E muitos dos pacientes são tratados com psiquiatras e psicólogos porque não se consegue eh, registrar o traçado da taquicardia, então o paciente é tratado como louco, como portador da síndrome do pânico. Então, quando a gente pergunta como essa taquicardia começou e terminou, foi início e término súbito? Você sente que bate no pescoço, tem um frog signo? Esses são sinais típicos da taquicardia reentrante nodal. Fazemos o estudo eletrofisiológico e a ablação por radiofrequência, quando realizada em pacientes como esses, de cada 100 pacientes que fazem a ablação, 98 ficam curados no primeiro procedimento. Essas são taquiarritmias que revertem com manobras vagais e também com tudo aquilo que faça com que estimule o sistema nervoso parasimpático, como yoga, como tai chi chuan, exercícios respiratórios. Tudo isso é válido porque ajuda a estimular o diafragma e o vago e pode reverter a taquicardia. Emoções negativas, como já disse antes, geram arritmias. Então, eu trouxe esse trabalho mostrando que a arritmia, emoções, o estresse crônico e emoções muito negativas podem estimular o sistema nervoso simpático. Então, dentre elas, a raiva. Estudos demonstram que há uma associação entre a raiva e picos de indução da fibrilação atrial. A liberação de hormônio do estresse pode desencadear não só fibrilação atrial, mas também fibrilação ventricular. E isso é reforçado nesse estudo que foi publicado no Fronteiras da Fisiologia, mostrando que essas emoções fortes, então, um susto, uma raiva, a emoção desce pelo hemisfério direito, passa pelo tronco, é processado, vai para o coração, induz a liberação de catecolaminas, libera cálcio e pode induzir morte súbita. Esse é o mecanismo eletrofisiológico da gênese da morte súbita. Todos vocês já ouviram falar vários casos de atletas que têm morte súbita no campo, mas tem também vários casos que foram ressuscitados com sucesso, foram tratados corretamente com o desfibrilador, mas todo portador de ressincronizador cardíaco, desfibrilador cardíaco, foram pacientes que experimentaram a morte. Os do CDI que tomaram choque, eles experimentaram a morte. São pacientes que têm que ser tratados de uma forma especial, uma forma mais ampla, com maior sensibilidade e se olhar o lado psicológico e o lado emocional, espiritual desse paciente. Então, assim como as emoções negativas induzem arritmias muito graves,
O poder das emoções positivas sobre o coração é muito grande. Então, emoções que protegem o coração, emoções positivas, levam a uma redução da atividade do sistema nervoso simpático, um aumento da atividade parasimpática, um aumento da variabilidade da frequência cardíaca, uma redução da inflamação sistêmica, ou seja, possui uma série de fatores que são protetores contra a, a gênese e a cura, e faz com que leve à cura de muitas doenças. O mesmo acontece na síndrome do burnout. Então, o paciente submetido a extensas horas de trabalho, que podem desenvolver essa síndrome, é muito frequente em nós médicos, eles precisam de uma abordagem multifacetada, uma terapia que combine o manejo do estresse e mudanças no trabalho. O foco deve estar no indivíduo. Uma terapia cognitivo-comportamental pode mudar pensamentos negativos. Técnicas como mindfulness pode gerenciar o estresse. A mesma coisa, o foco na organização. Então, programas de bem-estar, uma liderança mais empática podem ajudar no tratamento do portador da síndrome do burnout. Várias são as técnicas que podem nos a ajudar a ativar o sistema nervoso parasimpático. Dentre elas está a meditação, o mindfulness, que são práticas que treinam a atenção para o momento presente, ajudando a diminuir a ansiedade e a reatividade ao estresse. A respiração diafragmática abdominal são exercícios de respiração lenta e profunda que ativam o sistema nervoso parasimpático, promovendo um estado de calma e reduzindo a frequência cardíaca. A yoga e o tai chi chuan são atividades de baixo impacto que combinam movimento, respiração e meditação. Ajudam a reduzir o estresse físico e mental. Oração e práticas espirituais. A conexão com a espiritualidade pode proporcionar um senso de propósito, uma paz interior e pertencimento, o que comprovadamente reduz o estresse e uma melhora da saúde geral. Um tempo maior com a natureza, passar tempo em ambientes naturais, comprovadamente reduz os níveis de cortisol e tem um efeito calmante no sistema nervoso central. Então, atividades físicas aumentam a ação parasimpática e aumentam a variabilidade do RR. Ela reduz a liberação de catecolaminas. O exercício em excesso ou em portadores de cardiopatia, como a DAC, pode ocasionalmente induzir arritmias, mas para a maioria dos pacientes, os benefícios para a saúde de manter a melhora e a capacidade aeróbica superam os riscos potenciais. Aqui nós temos dois estudos publicados pelo American College e o estudo do Collin, muito importante. É necessário que nós, médicos, tenhamos uma linguagem inclusiva, uma escuta ativa, um questionamento respeitoso e compassivo. O diálogo médico sobre espiritualidade deve adaptar-se aos diversos perfis de pacientes. Pesquisas qualitativas mostram que pacientes religiosos geralmente desejam que suas crenças sejam reconhecidas, enquanto pacientes ateus preferem abordagens focadas em valores e significados, sem referências religiosas. As diretrizes da OMS sobre o bem-estar médico
fala sobre um componente essencial da saúde integral do profissional, recomendando práticas regulares de autocuidado e reflexão sobre valores e propósitos no trabalho médico. A comunicação efetiva sobre temas espirituais requer treinamento específico. As diretrizes do American Academy on Communication and Healthcare enfatizam o uso da linguagem neutra e técnicas de escuta ativa que permitem ao paciente expressar suas crenças sem julgamento ou imposição de valores pelo profissional. Esse treinamento prático, através de simulações e roleplay, proporciona oportunidades valiosas para o médico desenvolver competências na abordagem espiritual. A prática com diferentes perfis de pacientes, religiosos tradicionais, espiritualistas, não religiosos e ateus, permite aprimorar a flexibilidade na comunicação. Eu trouxe esse slide para mostrar que os psiquiatras brasileiros, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, lançou o seu próprio guideline sobre saúde mental e espiritualidade. E que é necessário nós termos conhecimentos, habilidades e desenvolvermos atitudes com consciência perante o paciente. Eles abordam também aquele questionário que eu apresentei no início da aula, que é o FICA, em que é questionado ao paciente sobre suas crenças, a importância da religiosidade e espiritualidade, se participa de alguma comunidade social religiosa, e o mais importante, a pergunta mais importante é essa aqui: ação no tratamento. Como você gostaria que seu médico ou profissional da área de saúde considerasse a questão religiosidade e espiritualidade no seu tratamento? Então, é necessário que nós estejamos mais abertos para um tratamento holístico, mais multidisciplinar, onde possa entrar a equipe médica, a enfermagem, psicologia, as intervenções terapêuticas, a capelania, que seria um suporte espiritual especializado, um acompanhamento religioso específico, baseado no tipo de religiosidade e espiritualidade do paciente. A integração da espiritualidade na prática médica representa uma redescoberta da visão integral do ser humano, resgatando dimensões essenciais, muitas vezes negligenciadas pela medicina moderna. As evidências científicas acumuladas nas últimas décadas legitimam uma abordagem estabelecendo correlações significativas entre bem-estar espiritual e desfechos clínicos positivos. O futuro da medicina espiritualmente integrada depende da formação de profissionais capacitados para identificar e responder apropriadamente às necessidades espirituais, respeitando a diversidade e crenças e valores. A institucionalização de protocolos de avaliação espiritual e a colaboração interdisciplinar com capelães e líderes religiosos representam avanços importantes nesta direção. A espiritualidade não substitui intervenções médicas convencionais, a nossa prática baseada em evidências, mas complementa-as de forma sinérgica, humanizando o cuidado e resgatando o sentido mais profundo da vocação médica, aliviar o sofrimento em todas as dimensões, incluindo a existencial e espiritual. Para tal, é necessário que tenhamos muito mais pesquisas nesse campo, uma educação da formação profissional, uma implementação de protocolos espirituais em instituições de saúde e a avaliação da mensuração do impacto do cuidado
da espiritualidade integrada e os desfechos. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria publicou em 2024, se eu não estou errada, esse guideline que eu acho que está imperdível, baseado numa revisão sistemática de 6.609 artigos, e os artigos foram publicados até 2023 e eles publicaram em 2024. Já a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Grupo de Estudos em Espiritualidade de Minas Gerais, publicou um livro fantástico, que, na minha opinião, está imperdível, esse ano, sobre esse assunto, que está muito amplo e muito bom. Eu recomendo a todo mundo ler. Eu gostaria também de solicitar a vocês, antes de terminar, uma ajuda de todos os colegas para a tese para a doutora Maria do Rosário Von Flá, que está defendendo a sua tese RED-WHF, que é sobre a reabilitação, exercícios físicos e dança para a mulher portadora de ICC. É uma nova proposta que seria um tratamento coadjuvante para ajudar no tratamento da ICC. Então, vocês que têm pacientes portadores, mulheres portadoras de ICC, eu peço que mandem, tenham a boa vontade de mandar para a minha colega ajudar nesse trabalho muito bacana da tese de doutorado. E eu gostaria de terminar com uma frase do Carl Jung, em que ele diz que nós devemos, ele diz o seguinte, olha, domine todas as técnicas e teorias, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Muito obrigada.